Boa tarde, amigos. Boa tarde, internautas que estão agora aqui ouvindo o programa do Elias Guimarães. Esse programa é da TV Litoral Paraná. Essa TV que está fazendo a diferença aqui na cidade e em todo o litoral. Hoje eu quero falar com o pessoal da Ilha dos Valadares. Esse povo querido, esse povo hospitaleiro, tranquilo. Um problema que foi discutido ontem na Câmara, mas que eu não entendo, sabe? Alguns políticos que de repente esqueceram o que já saiu na imprensa, esqueceram o que já fizeram, e hoje se bate no discurso sobre a passarela. Roque, quando ganhou com uma promessa de fazer o alargamento da passarela. Enquanto que o Alceuzinho Maron, através do governo do estado, prometeu uma nova ponte. Duas situações que muito agradaram, é claro, o povo da passarela. Mas eu vejo hoje com três vereadores aí da Ilha dos Valadares, Carlinhos, Sandra e Jacizinho, eu vejo com preocupação essa discussão, sabe? Por quê? Na gestão passada, já criou-se a ideia de fazer o alargamento da ponte. Mas, muito tempo antes, lembro que há uns 3 anos atrás, o vereador Edu, preocupado com esse tipo de conversa, por conta dele mesmo, mandou fazer um levantamento das condições dos pilares da ponte. Pagou para se fazer isso, inclusive na época, quem fez as fotografias, quem fez os registros, foi o competente mergulhador João Tabajara Pita. E preocupou a situação da ponte. Preocupou as condições em que ela se encontrava. Mais que isso, andando pela ponte, não precisa ser engenheiro, tampouco arquiteto, andando pela ponte você vê que os espaços da ponte para oscilação, eles estão cada vez mais afastados. Já se soube casos, por exemplo, da ponte que em final de ano, em festas, em grandes eventos na praça dos eventos, o acúmulo de pessoas na ponte já chegou a mexer. E tudo isso se esqueceu. Hoje discute-se o governador querer fazer uma ponte, o que eu acho o projeto mais viável. Nesse ponto eu tenho sido combativo com o Beto Richa, mas nesse ponto ele está correto. A ideia é criar um projeto para a ponte, é começar por ali, pela Ponta do Caju, ou ainda lá no final da Roque Vernalha. Seria um projeto bom, mas vai envolver muito indenizações, isso daí pode viabilizar o caso e o tempo. Mas, meu pessoal da ilha, cuidado. Um alargamento na ponte é algo bom que pode ser uma tremenda de uma armadilha. Se hoje a ponte, se há 3 anos atrás a ponte já não tinha condições, o próprio vereador Edu mostrou através de um trabalho aí que não tinha condições, que precisava ser revisto, eu estranho hoje o próprio Edu não falar nada quando se discute isso. Eu estou lá na Câmara e não vejo ele falar nada. Olha, gente, há 3 anos atrás eu paguei alguém para fazer isso e a ponte estava ruim. E outra coisa, não se tem como fazer um alargamento da ponte querendo fazer um reforço nela. Você não vai reforçar algo que o tempo já comprometeu. Não vai querer reforçar. Então eu vejo com muita preocupação essa ideia de se alargar a ponte. É claro que a ilha precisa de transporte coletivo, precisa de um caminho mais fácil para a ambulância, para o bom corpo do bombeiro. Claro que precisa. Mas não adianta você investir numa medida paliativa em algo que amanhã pode se tornar um grande desastre. Eu acho que o alargamento da ponte não é viável, não sou engenheiro, mas estou me baseando no que o Edu já nos trouxe alguns anos atrás. E hoje, de forma estranha, está totalmente quieto sobre esse assunto. Ainda não vi ele levantar esse assunto. Mas então eu penso que o ideal era se criar uma ponte. Tempo não vai dar para fazer, é óbvio que não vai dar para fazer essa ponte do Beto Richa.
Mas, se o Beto Richa realmente estiver com interesse em fazer isso e assumir as desapropriações de ambos os lados, facilitar o trabalho da licença ambiental de ambos os lados, e pelo menos começar, por mais que não entregue, nesse ponto não vou brigar com o governador, como no caso da cadeia, da delegacia cidadã. Se ele começar, é um projeto mais viável, mais seguro e mais correto. É um projeto sem demagogia. É um projeto que pode dar certo. Essa é a minha opinião.